Vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando agora a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E vamos ver qual vai ser as novidades que o Vitor Pereira vai colocar no Flamengo. Um detalhe importante é que a imprensa esportiva está dizendo que há possibilidade do jogador Bruno Henrique entrar em campo nessa decisão do Campeonato Carioca. E para você, quem será o grande campeão entre Fluminense e Flamengo? O Flamengo tem a vantagem de 2 gols, mas a imprensa repercute a situação difícil que o Flamengo está passando, principalmente porque perdeu na primeira rodada da Copa Libertadores da América para o Alcas. Eu gostaria da sua opinião, vai rapidinho aqui nos comentários, deixa aí o seu palpite, a sua opinião. Deixa o like no vídeo, seu like apoia muito aqui o trabalho do nosso canal e também se inscreva se você não é inscrito, eu convido você para fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, tá certo? Então vamos para o vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então ver aqui as notícias do Flamengo para a partida entre Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Carioca. Linha de passe depois do Fla-Flu. E a briga aqui é Vitor Pereira e Diniz. A vantagem do Flamengo é muito boa. É muito boa. Ela é um 2-0 é muito bom o time que o Flamengo tem. William, o Flamengo ainda não tem time, um time base. O Flamengo ainda não tem um padrão de jogo do seu treinador, mas tem uma vantagem, né? Que é o placar. 2-0, que é o placar. É a única vantagem que o Flamengo tem a única vantagem. É boa, hein? É uma vantagem boa, que foi construída no primeiro jogo, né? Principalmente no segundo tempo do Fla-Flu. É uma vantagem importante para o momento do Flamengo também, que vem de um resultado ruim na Libertadores. Ô, Fábio, desculpa te interromper, só pensar uma coisa aqui. Se fosse o ano passado, segundo semestre, por exemplo, e o Flamengo estivesse disputando um jogo com uma vantagem de 2-0, eu chegaria aqui, acho que a gente chegaria aqui e falaria, já era, já foi, tá tranquilo, o Flamengo pensa lá na frente. Esse Flamengo, no ano passado, metia 4 no velho, né? Exatamente. Não é? Hoje, uma vantagem de 2-0, ainda mais com o Fluminense do Diniz, é incrível que a gente chega a pensar mesmo que não está garantido, hein? Eu acho que o torcedor do Flamengo também. Eu acho que cria expectativa em cima desse jogo, William, porque o torcedor do Flamengo também tem esse sentimento, ele sabe que vai ser importante na arquibancada, sabe que a vantagem é importante também, porque é um 2-0 no primeiro jogo. Então, cria essa expectativa. E o do Fluminense também, né? O Fluminense acho que vai para o Maracanã ou vai assistir o jogo em casa, sabendo que é possível reverter a situação, pelo que o Fluminense vem apresentando na maioria dos jogos. Não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas principalmente também pelo que o Flamengo ainda não apresentou como time, como padrão, né? Então, é um trabalho que é muito questionado, mesmo com alguns bons resultados, né? E isso passa muito pelas mãos do treinador, porque foi opção dele, escolha dele, algumas formatações de time, algumas experiências, né, barrar ou não barrar algum jogador, mas é uma final que mesmo com a vantagem eu também acredito que esteja em aberto. É bom lembrar que 2-0 vai para os pênaltis, né? Tem que fazer 3 para ganhar. É possível que o Flamengo saiba administrar essa vantagem, que o Flamengo consiga, através desse primeiro resultado, ter um entendimento de jogo do que tem que ser feito para conseguir o título, mas o Fluminense também acho que olha para esse jogo como aberto e sabe que não fez um bom jogo, que pode fazer um jogo melhor nessa segunda final. Antes de passar para eles aqui, só rapidinho. Se o Fluminense conseguir reverter e for campeão carioca, é um ultimato para o Vitor Pereira? Acabou. Você fala, não tem mais condição. Você acha que não tem mais condição? Porque não é a gente que toma a decisão, né? A gente já teve essa... Fábio Luciano. Fábio Luciano, sangue nos olhos. As coisas não estão andando como o torcedor imaginava. Eu acho que é o mais importante, como nós imaginávamos também não, mas principalmente do torcedor. Por tudo que aconteceu dentro do período Vitor Pereira, né? Pelas derrotas que o Flamengo teve, pelas não conquistas também, e principalmente pelo trabalho que a gente tem em abril, né? Então já são 4 meses quase de trabalho. O Flamengo ainda não tem, como eu falei, não tem um time, né? Não tem uma ideia formatada, então o Vitor, a gente não sabe se ele vai se alimentar com essa ideia de 3 zagueiros, quem são os jogadores que vão fazer esse sistema, quem são os jogadores que vão atuar ali do meio para frente, principalmente. Parece que ali na cabeça de área tem algo um pouquinho mais formado, mas do meio para frente ainda não. Tem essa dúvida do Gabriel também, em que função que o Gabigol vai jogar, em que momento que ele vai jogar também, se é possível tê-lo novamente ao lado do Pedro. Então eu acho que uma derrota no Carioca, principalmente pelo primeiro resultado, então assim, o Flamengo tem uma vantagem de 2-0. Se o Fluminense consegue reverter isso, eu acho que o peso, a mão fica muito pesada, fica difícil. E foi uma semana muito diferente para os dois, hein? Então, é um Flamengo que perde de virada para o modestíssimo Alcas e um Fluminense que ganha de 3-1
fora de casa, na estreia da Libertadores. Estreia o Marcelo, que também é uma coisa que, né? Pô, o Marcelo tá lá. Que deve jogar também na final, né? Que deve jogar como titular, né? A gente imagina isso. Pode ser. Dá uma assistência maravilhosa ali, o Arias coloca pro gol, Cano fazendo gols. Quer dizer, a vibe, como você gosta, Vitor? A vibe tá diferente. A vibe tá. Eu prefiro o astral, Fluminense. tá? Pode ser. Tiozão. Pode ser. Eu acho que tem Eu uma diria coisa... que o Flamengo tem muito ups and downs. Eu acho que tem uma... Aí é com o Pedro Ivo. O up and down é Pedro Ivo, né? É tipo... Não, você já falou isso aqui. É o seguinte... Upstairs. E downstairs também? No caso do Flamengo, downstairs. Tá. O Fluminense está upstairs. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar muito no raciocínio final. Porque ele poupou o Vitor, os jogadores, na partida da Libertadores. Mas dava para ganhar. O Fluminense... Não, dava pra ganhar. Sim. Dá pra ganhar. O poupar do Flamengo é uma delícia. Eu queria o time reserva do Flamengo titular do meu. A do Flamengo foi, assim, péssima. Péssima. Sempre lembrando que... Mas o Vitor Pereira falou que foi bem. Ele já colocou o time com todos os talentos, os mais técnicos. Os caras ainda entraram. Ele já colocou o time do ano passado para jogar com o mesmo desenho. Ele já mudou o desenho. Sim. Não é que ele chegou ali e fez modificações e o time passou a não andar. O time não andou também com o time do ano passado. Vamos ser justos. Ok. Tá? Sem o João Gomes. Mas com posicionamentos diferentes, né? Na semifinal do Mundial, tinha o Zanguinho ali. Então, poucas vezes o Flamengo jogou com aquela formatação que a gente está acostumado. Jogou com os mesmos jogadores, mas em posições e fazendo funções diferentes. Na semifinal do Mundial ele até apanhou e jogou ali e perdeu. E o problema do Flamengo é que as feridas estão doendo na temporada. O torcedor do Flamengo sabe melhor do que eu que as feridas das derrotas estão doendo, né? Tá tudo escancarado. E agora, qualquer coisa que aconteça... É impressionante, né? O Flamengo está em crise. Eu nunca imaginei que fosse acreditar nisso, né? Nessa época do ano, assim. Mas é quase que sagrado no calendário. Chega ali em abril, o Flamengo está questionando o treinador. Esse ano, passado... Sempre, é tradição. Isso é uma tradição, hein? Isso é cultural já. É que esse ano... Talvez tivesse acontecido também ano passado se houvesse os jogos, mas esse ano perder a semifinal do Mundial foi muito pesado. Muito pesado. E aí é um jogo muito específico. Jogo muito específico. Tem sempre o debate. O time não jogou bem, mas estava um pouco melhor para mim. Naquele primeiro tempo, estava um jogo mais incômodo para o adversário, mas aí tem o pênalti do Gerson, é um pênalti de azar e um pênalti do futebol atual, aí vira com um jogador a menos, o time não consegue marcar pelos lados e já está um jogador a menos no meio campo. Aí a coisa desandou no segundo tempo e a ferida está aberta, né? E as feridas continuam doendo. O Flamengo fez um bom jogo na partida de ida contra o Fluminense, quando abriu a vantagem. Fez um bom jogo. Segundo tempo. Segundo tempo, bom jogo. O primeiro tempo foi ruim. Final do primeiro tempo e segundo tempo. Não foi ruim. Não. Após a parada técnica do primeiro tempo, o Flamengo reage. O início foi muito complicado. E uma coisa que não se discute, eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque ela seria uma polêmica completamente vazia, é que coletivamente hoje o Fluminense tem muito mais jogo do que o Flamengo. Ah, sim. O Fluminense é um dos times mais bem treinados, se não for mais bem treinado do país. Não, o Palmeiras é mais bem treinado depois do Fluminense. Claro, e também mantendo o treinador, etc. E Fortaleza, está ali não consegue fazer seu jogo, também são os 3 times mais bem treinados do país, no momento. O que pesa muito para mim? A parte física tem que ser favorável ao Flamengo no jogo de domingo, porque o treinador falou sempre da parte física, que tem que mudar o time por causa da parte física. No Corinthians ele trocava time jogo para jogo por causa da parte física. E o Flamengo poupou jogadores no meio de semana e o Fluminense não. Se o Flamengo não fizer um jogo competitivo bom mesmo, e não for campeão, a gente tem que olhar para o treinador, mesmo sendo complicado iniciar o trabalho no Flamengo, porque ele não podia fazer o que ele queria e ele sabia disso desde o começo. Então ele fez o que ele precisava, não funcionou. E ele começou há pouco tempo a fazer o que ele queria e não está funcionando na maior parte dos jogos. O outro time, ao contrário, tem um elenco bom, mas não do nível do Flamengo, mais barato, entra em campo a rivalidade e entram em campo as feridas do Flamengo. Se perder, está jogando álcool em cima das feridas sem que o álcool cure as mesmas. Né? E aí a diretoria, eu não sei se segura o técnico, não sei nem se deve segurar o técnico, é uma avaliação. Você já tem dúvida, porque a gente questiona aqui a falta de direcionamento da diretoria, de convicção, do barulho que vem de fora e tal, mas você também tem dúvida se você continuaria ou não. A minha dúvida é a seguinte, o que ele está pedindo não está acontecendo, porque ele é um bom técnico, não está acontecendo porque os jogadores não entendem, porque o ambiente para ele não está bom. Se os jogadores ainda não entendem, eu acho que eles vão entender, se os jogadores quiserem ter professor Calçade, aderência
ao trabalho. Se houver isso. Tem recuperação. O professor Calçade deve estar assistindo a gente. Não tá. Conheço, não tá. O professor Calçade é seu fã, fã do Pedro Ivo, fã do Fábio Luciano, me aguenta. Se tiver aderência ao trabalho, eu não demitiria. Tá. Se a questão for simplesmente de implementação de sistemas de jogo e de os jogadores entenderem melhor ou executarem melhor aquilo que eles entendem. Se a questão for, olha, tá difícil entender, não é isso, tal, aí... Mauro, o Fluminense foi bem, Flamengo nem tanto no meio de semana. Vai ter algum impacto na decisão do Rio, do seu modo de entender? Eu acho que não tem muito impacto, porque assim, tá 2-0 pro Flamengo, né? Qual impacto pode ter no jogo? O Fluminense ganhou na primeira rodada. Se fosse a última rodada, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o Fluminense classificou, aí você tem um impacto, né? De uma eliminação. 2 gols de diferença da Fluminense, é isso? Não, tem que fazer 3. 2 vai pênalti. 2 pênaltis. Não tem vantagem. Não existe vantagem para nenhum dos dois. Então o Fluminense tem que fazer 3-0 ou 2-0 para levar, ou 3-1, enfim, para levar a decisão para os pênaltis. Então eu acho que o que vai acontecer é que o Fluminense, que jogou com praticamente todos os mesmos jogadores que jogaram no sábado e que vão jogar domingo, só não vai jogar o Samuel Xavier. Ele colocou o Alexandre no meio, no lugar do Martinelli, que está machucado, não sei se vai estar em condições até o domingo, e o Marcelo jogou no lado esquerdo ali. Eu acho que ele vai tentar colocar o Marcelo para ter um time mais agressivo, mais criativo, que ele tem que atacar, tem que fazer os gols, né? Eu imagino que vai ter um Fluminense em cima do Flamengo no começo do jogo, buscando logo diminuir essa desvantagem. E imagino o Flamengo, provavelmente com o mesmo time do sábado passado, até para ter um time de velocidade, né? Para tentar jogar de forma mais reativa. É o que eu estou imaginando. Isso pode significar o Gabigol fora do time novamente, pelo menos do time titular. O Gabigol que não faz um gol há 8 partidas, né? Não faz um gol, não dá assistência. 8 jogos ele não consegue participar de nenhuma jogada de gol. Mas não consigo imaginar que impacto pode ter no jogo. Tem torcida, aquela falação, o Vitor Pereira tem que ir embora, aquelas coisas de sempre que a gente está careca de escutar, careca de ouvir, tudo, algumas análises absolutamente rasas, aquela coisa não serve, 3 zagueiros não pode, essas bobagens que o pessoal fala por aí, sem nenhuma base científica, nenhuma análise mais detalhada do jogo em si. Mas no meio de semana, sim, o Flamengo arrumou um problema, porque perdeu para um time fraco, uma vergonha aquela atuação e o resultado, e o Fluminense cumpriu o papel dele, vencendo uma equipe que também é a mais fraca do grupo. Mas foi lá, ganhou no Peru, fez 3 pontos e teve a sua relevância, porque o River Plate perdeu, né, na estreia, jogando lá na Bolívia para o Strongest, então ele assumiu aí uma posição de vantagem sobre o River Plate, eu pensando aqui nos dois brigando pela liderança da chave, que eu acho que os dois vão se classificar. O Fluminense se classifica junto com o River, como o Flamengo vai se classificar provavelmente junto com o Racing na sua chave. Né? São chaves que, não, na minha opinião, não tem uma terceira força. O time boliviano não sei se vai conseguir. Faz pontos em casa, mas e fora? Geralmente perdem. A não ser que surpreenda e consiga arrancar ponto do River ou do Fluminense, no Rio ou na Argentina. Aí, vencendo em casa, muda de figura. Mas, a priori, acho que os dois devem avançar. Você falou da ineficiência do Gabigol nos últimos jogos. X9 também anda ineficiente. É um bom momento para ele aparecer. Férias, me parece. Semana Santa, mano. Feriadão. Mas será que agora ele não está aguardando uma grande tacada? Eu acho que o X9... O Flávio falou que quando o X9 volta, sempre volta com uma tacada. Aí volta forte, aí volta com retorno. Ele ou eles, né? Não sei se é um só, né? Talvez seja uma equipe de observadores com... Uma rede de espiões. Isso. E esses personagens que eles deram uma recuada porque a chapa ficou mais quente, então é um recuo estratégico, né? Vão ficar quietinho aqui, se finge de morto. A qualquer momento eles reaparecem. O nome daquela rede de espionagem russa que tinha na KGB, né? KGB, tem a PID em Portugal. Agora eu acho que VP aprendeu a trabalhar com contra-informação. Então, por exemplo, surpreende em cima da hora com o Gabigol no banco. X9 te dei um drible. Porque aí não deu tempo. Mas o X9 tá mais ligado também. Mas agora precisa ver se o VP não tá preparando outra também, né, Flávio? Alguma coisa assim do arco da Mas o Paulo falou, fora a vantagem dos gols, as duas equipes, nenhuma das duas ficou no Rio. As duas viajaram. De ser interrompido, mas vou dar uma de pilhado aqui. Vamos pro intervalinho na rádio e a gente já volta. Mas continuamos no YouTube. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários aí a sua opinião para você. Qual deve ser a escalação ideal pro Flamengo, né? Com certeza nós vamos ver aí de novo o Gabigol fora da partida, né? Mas a imprensa está repercutindo aí sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já está liberado pelo departamento médico e ele pode estrear a qualquer momento. E um detalhe importante é que
falaram que ele pode entrar nessa partida aí contra o Fluminense. Vamos ver como que ele vai reagir nessa partida. Inclusive, um detalhe é que o Vitor Pereira gosta muito de jogador de velocidade. E o Bruno Henrique, nós sabemos como que ele jogava, né? Ele abusava demais da velocidade. Então vamos ver como que o Vitor Pereira vai escalar a equipe nesse domingo, tá certo, nação? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê aí no próximo